Boa noite, então iniciando mais um podcast hoje. Hoje a gente vai falar com a Sui aqui. Então vou ler algumas coisas da Sui aqui. Psicóloga, né? Então, assim, especialista em psiconutrição, fez uma especialização nisso. E isso é uma coisa bastante importante que nos ajuda aí no dia a dia aqui da clínica. Mas também tem esse viés do marketing, né? Além de ser mãe do Thomas e casada com um argentino, diga de passagem, o argentino é exatamente igual a mim, um cara muito agitado, assim, né? Um cara muito hiperativo, né? Bastante. Então, um cara bastante parecido comigo e que eu gosto muito, me identifico com o argentino. Um cara legal. Então, tem 10 anos de experiência em marketing, pós-graduado em neuromarketing e neurovendas. Então, isso aí pra gente começar aqui, né? A falar um pouquinho de quem é a Sui e assim, a Sui, apresentando aqui, né, nos miúdos da coisa, é alguém que nos dá suporte aqui com os pacientes e depois que a gente falar da Sui, a gente vai falar um pouquinho disso, o quanto isso é importante no paciente na cirurgia plástica quando ele está muito sensibilizado. Mas eu queria que tu iniciasse contando um pouco da tua história, assim, da tua vida, da vida da Sui, da infância da Sui, como é que foi, onde foi, como é que... Histórias da infância da Sui. Maravilha. Eu venho de uma família bastante grande. Eu sou a 6ª filha, então eu tenho 5 irmãos, sou a filha caçula. De uma família bastante simples, bastante humilde, uma família que veio do interior, tentar a vida em São Paulo, aquela historinha bem clichê de quem chega aqui em São Paulo. E eles... Interior de onde? Interior do Nordeste. Tá. Ali num lugar chamado Cupira, uma cidadezinha bem pequena. Da onde? Nordeste, ali, Recife, próximo de Recife, Tá, essa cidade. Cupira. Grande Recife, tá. Isso. E aí a gente veio dessa cidade, eles vieram, minha mãe conta que meu pai não sabia assinar o nome, e ela ensinou ele a assinar o nome, só que eles viraram comerciantes em São Paulo de uma forma muito rápida, tinham muita facilidade com vendas, se comunicavam muito bem e tal, e começaram a atuar nessa área de vendas, e foi assim que houve sucesso financeiro aqui em São Paulo, foi assim que aconteceu o sucesso deles. Hoje meu pai ainda tem bastante comércio, restaurantes, bufês infantil, ele atua já ainda bastante nessa área comercial. Minha mãe saiu mais dessa área, né, hoje já é aposentada, um pouco mais velha, mas meu pai ainda atua bastante nessa área. Então a gente veio de um lugar bem simples assim, e aí crescemos ali numa família muito grande, que eu não consegui dar sequência, eu queria muito uma família grande. E eu tive somente o Thomas, né, já é da nossa geração de hoje, a gente fica ali num filhinho só na maioria das vezes, mas o argentino me presenteou com mais 3 filhos, então a gente hoje já se sente uma família bem grande, e acho que foi do jeito que eu sonhava. Mas foi uma infância muito legal, porque eu falo que ela errou ali nos 5 filhos. E que idade que tu vieste lá de Recife, ou da Grande Recife, para São Paulo? Eu já nasci em São Paulo. Ah, tá. Mas eu vivi lá, talvez até 3, 4 aninhos, um pouquinho mais, porque depois que eu nasci, ela volta para lá e depois a gente volta para São Paulo. Ah, tá. Então, quando a gente volta para São Paulo, eu lembro, talvez com 6, 7 anos de já estar vivendo aqui. Então, Tá. peguei toda a infância aqui mesmo, né? Tá. Mas nasci aqui. E aí eu brinco que ela errou ali com 5 filhos, porque ela estava aprendendo a educar e tal, mas quando chega a minha vez, Já que tava ela treinada. já tinha feito tudo errado. E aí deu muito certo, porque eu falo que ela usa todas as técnicas que hoje a gente aplicaria em psicologia, que era de não tinha castigo, mas tinha consequência positiva e negativa, então tinha muitos ensinamentos sobre isso. Eu lembro de muitas conversas, eu lembro que e tudo é infância, né? O resto é memória, eu guardo muito essa frase, porque eu acho que hoje eu vivo a memória da minha infância. E talvez por isso de uma forma muito positiva, porque foi muito positivo. Foi uma mãe muito assertiva, da qual eu me orgulho demais. E a gente tem uma relação muito linda hoje, é muito gostoso. Então foi uma infância linda. Tenho memórias incríveis de acreditar em Papai Noel, de se vestirem, de entrarem com Papai Noel para mim, de coisas muito especiais que eu acho que eu consegui aplicar bem no Thomas, né? O Thomas também é uma criança que eu consegui devolver isso, né? E a gente até pode pensar nesse ciclo que a gente repete às vezes de uma infância ruim, a gente tem dificuldade de quebrar. Eu falo que foi tão fácil educá-lo porque eu recebi uma educação muito positiva. Foi mais ou menos E aonde que foi essa infância aqui em São Paulo? Foi na zona sul de São Paulo, próximo ali do Guarapiranga, né? No bairro do Guarapiranga, que é onde até meu pai atua hoje com muito comércio ali naquela área. Mas foi ali. Tá, legal. Tá, e aí, então, teve isso aí, mas aí teve depois da infância, né?
teve a adolescência e a vida. E como é que foi essa história toda? Conta um pouco da tua história, assim, né? Maravilha. Bom, aí veio a adolescência, eu tinha muito desejo de trabalhar, até por estar numa família muito simples, eu tinha desejo de trabalhar, de fazer meu dinheiro, e aí eu tinha essa necessidade de urgência, então eu fui trabalhar muito jovem. Antes de completar a maioridade, eu já estava trabalhando. E aí eu fui trabalhar no meu primeiro emprego, assim, numa agência de carros importados, aqui também na Zona Sul de São Paulo, e ali eu trabalhei ali já, vendo aquela coisa de vendas para carros de luxo, para um público A, comecei a trabalhar ali. E depois eu acabei me inserindo como recepcionista, coisa de primeiro trabalho, numa agência que era voltada para marketing e eventos. E era uma agência que atendia o público de TI, então grandes marcas aí voltadas para TI. E aí, lá, trabalhando 6 meses lá, eu tive uma oportunidade de uma vaga que tinha acontecido ali na agência. E aí essa vaga me deram a oportunidade de ir para essa vaga e contratar uma outra recepcionista. E foi um sucesso, porque a gente estava próximo de uma Condex, que é uma feira muito grande de TI. Me deram um desafio que se eu conseguisse coordenar aquela Condex, eu ficava com a vaga e ia trabalhar com eventos e marketing. Começa a acontecer o marketing ali na minha vida. E aí essa agência você foi... tinha quantos anos? Isso eu tinha 17, ia completar Bem 18 anos. novinha. Bem novinha. E essa agência foi uma mãe, era um casal, inclusive, que trabalhava nessa agência. Eu tenho um carinho enorme por eles. E eles me acolheram ali mesmo, assim, me estruturaram muito no universo do marketing, me deram oportunidades com aquela idade, assim, eu lembro que eu fui muito bem nessa Condex e deu tudo muito certo. E depois, acho que um ano, já no ano seguinte, alguma coisa assim, eu comecei a fazer um roadshow, que era um evento que a gente levava para várias capitais, para as principais capitais. Eu ia sozinha viajando, sem experiência nenhuma de viagem, de ir para o aeroporto, de chegar no hotel, e a gente atendia um público A também, então você estava sempre em locais muito luxuosos, né? E eu ali muito deslumbrada, porque muito nova, amando viajar e a experiência. E aí eu passo 12 anos da minha vida inserida dentro dessa agência com eles. Então, e aí nesses 12 anos eu saio, depois eu tenho uma outra proposta e volto. Então, foi um acolhimento mesmo muito forte. E eu me apaixonei pelo universo, fui me aprimorar em marketing, estudar, entender tudo e fiquei muito voltada para isso. Aí, nesse meio tempo, eu conheço o pai do meu filho e aí eu me caso. E aí eu senti a necessidade de parar um pouco de viajar, porque daí aquilo me demandava uma ausência muito grande. Então eu entendi que eu precisava mudar um pouco as coisas ali. Ali já começo a pensar se eu queria ficar no marketing, inserida em viagem. A demanda era muito grande para conciliar, né? Gigante. E aí eu, com desejo também já de ser mãe, as coisas começaram a acontecer. Bom, me caso no primeiro ano de casamento, eu engravido. Já muito rápido, um casamento muito recente, eu engravido do Thomas. E aí veio a necessidade mesmo de parar. Só que eu paro no primeiro ano do Thomas, quando ele nasce. Não trabalho, fico em casa, consigo me dedicar um pouco mais a ele. E depois eu já sinto uma necessidade de retornar ao campo de trabalho. Então, ele com 1 aninho eu volto e volto inserida em viagem de novo. Então, volta aquela rotina. Só que aí já com o coração meio apertadinho de que eu queria fazer outras coisas. Tinha muita vontade de jornalismo, pensava nisso, mas não sabia muito bem o que eu ia fazer ainda. Já pensava em psicologia como autoconhecimento, queria buscar isso pra mim, mas ainda não estava tudo muito mastigado. Bom, aí eu fico com o pai do Thomas um total mais ou menos de uns 10 anos. Vou começar a entregar a idade aqui no podcast. Mas um total de 10 anos ali juntos. E tivemos uma relação bem legal. Essa relação, enfim, depois chega ao fim. Só que eu ainda inserida em marketing. E aí, quando essa relação termina, eu começo a trabalhar num buffet. E ali com muita oportunidade de horário. E ali eu penso que era o momento de estudar. Que era o momento de ir atrás, de fazer uma outra coisa. Aí acontece a psicologia na minha vida. Eu fico entre ainda psicologia e jornalismo, por gostar muito de escrever, mas eu faço uma coisa que eu passo a entender nesse momento. Eu sempre pensei que eu precisava fazer algo que eu amasse e que aí eu ia ter aquele sentimento de que a gente nunca mais precisa trabalhar. Né? A gente tem um pouco isso. Se eu fizer o que eu amo, nunca mais eu vou trabalhar. E aí eu comecei a entender que isso era uma balela, porque eu amava marketing, mas eu tinha um lado chato do marketing. É o idealismo, que não existe em nenhuma profissão, Exato. né? Por mais que a gente goste. Eu adoro minha profissão aqui, mas tem um monte de coisas que a gente tem que abraçar e que não são necessariamente boas, né? E que fazem parte e que tem que encarar. Tem uma frase que eu ouvi numa palestra que era: trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai amar. Amei, é isso. Não é isso? Mas aí eu fiz uma outra coisa. É uma adaptação dessa primeira que eu acho muito mais realista. Perfeito, amei, vou guardar. Eu fiz uma outra coisa. Eu relacionei, assim, eu desenhei mesmo. Qual é a vida que eu desejo? Sim. O que eu quero?
eu quero um horário flexível, eu quero rotina ou não, isso me faz bem, quanto eu quero ter por mês financeiramente falando, isso vai atingir os meus desejos, meus sonhos. Eu desenhei a vida que eu queria. E aí, como eu tinha que decidir entre jornalismo e psicologia, eu falei, qual que vai me colocar dentro do meu projeto aqui de vida? Qual é a profissão? E aí podia ser até qualquer outra, podia surgir uma terceira. Mas o meu foco era atender aquilo que era o meu projeto de vida ali. E aí eu entendi que a psicologia ia alcançar muito mais. Eu vinha há anos trabalhando para a empresa e dando ideia para a empresa e fazendo com que tudo acontecesse para a empresa. Eu falei, não, agora a psicologia vai fazer esse olhar ser mais voltado para eu montar meu modelo de trabalho, meu horário e tal. E aí eu falei, então não é achar a profissão que vai me fazer ter o sentimento de que eu nunca mais estou trabalhando e tal, porque quem é psicólogo sabe que a gente depois tem relatório, que tem toda a parte chata. Mas é a profissão que oferece a vida que eu desejo, então era isso. Então ali eu entendi que eu estava fazendo o caminho certo, que era atingir, e hoje, sem dúvida nenhuma, ela atinge todos os requisitos ali que eu escrevi. Ah, que legal. Então foi muito lindo do jeito que aconteceu, porque teve um planejamento mesmo, eu estava mais madura também. Me enfiaram no marketing, tudo bem, porque deu certo, mas ali eu podia escolher. E aí eu fiz questão de pensar como eu ia querer que isso acontecesse. E a gente percebe, estudando psicologia nessa idade, com vivências, com experiência, com repertório, a gente percebe que o impacto é diferente, né? Demais. Mas é muito diferente. Eu percebo até nos colegas. Os colegas de 20 anos recebem aquilo ali de outra maneira. Exatamente. E a gente vai para o consultório com uma experiência de vida muito maior. De vida. É que repertório que precisa, não que adianta. precisa para atendimento. Só teoria, só... Ela é necessária, mas ela não é tudo. É muito boa, mas num contexto aí que tem que ter uma vivência, né? Perfeito. Então foi isso, eu achei que veio na hora certa. Sim. Maturidade tinha chegado, eu tinha entendido os meus projetos de vida melhor, o que eu queria e tudo mais. Bom, aí acontece a psicologia e aí eu me apaixono pela questão da alimentação. Sim. E aí isso vem muito já aqui na clínica, porque eu tinha uma ideia de trabalhar com mulheres com oncologia, né? Como um todo eu amava muito o tema. E aí, numas conversas com o doutor, não, vai falar de saúde, de alimentação. Aquilo me despertou. E aí eu fui buscar esse conhecimento e fui para essa pós que eu me apaixonei, assim, muito por alimentação. É um tema que eu gosto de falar, de debater, de ouvir, de discutir. Acho que a gente está vivendo um momento bastante delicado com relação à alimentação, né? Hoje, quando a gente adoece de ansiedade, depressão, eu sempre penso isso. Estamos adoecidos pela nossa alimentação, talvez seja o maior viés aí que está adoecendo muita gente. Sim. Então foi um tema que eu me encantei, assim. Sim. E aí essa pós vem agregar nisso tudo, e aí já no meu segundo casamento aí com o Lu, que acontece aí nesse momento que eu não tinha feito a pós ainda, mas tinha concluído ali a faculdade, acontece da gente se encontrar aí, e a gente já tinha uma amizade de muito tempo, mas a gente uma amizade à distância, a gente se conhece ali pessoalmente, a gente consegue uma conexão muito forte, e ali a gente já casa num tempo muito curto, e aí vamos para 2 anos aí de casados e vivendo um momento muito feliz. Mas, só voltando a esse ganchinho aí de alimentação, eu queria incluir aqui, porque outro dia eu li um livro que mexeu bastante comigo. Eu queria lembrar muito o autor para falar aqui, mas Lugar de Médico é na Cozinha. E você já leu? Não li, mas eu vi a capa. Nossa, e eu me encantei pelo contexto todo e me trouxe muita reflexão nesse sentido da gente estar vivendo um momento muito ansioso e depressivo. Isso. Porque, na verdade, o que a gente entende ali é que a gente está consumindo somente produtos. E se a gente está consumindo produtos é porque a gente está falando de que tudo que a gente abre o pacotinho tem aromatizante, tem produtos ali para conservar aquilo. É a famosa comida de micro-ondas que a gente está vivendo hoje. Então, quando a gente fala desse cenário que a gente está consumindo só produto, a gente está dizendo de uma área do cérebro que ela é ativada quando a gente consome esse produto, como se a gente estivesse usando droga, como se a gente estivesse usando cocaína, metanfetamina. E aí, quando eu paro de abrir esse pacotinho, esse produto, eu sinto a ausência desse produto como uma dependência química. Ou seja, eu entro numa abstinência. Não precisa estar com fome, não precisa estar com... Né? Nada. Não é uma necessidade biológica. Não, ela é química, né? Então, o que acontece? Uma necessidade que o meu cérebro ativa de que eu preciso mandar para ele, porque ele não entende se eu usei metanfetamina, mesmo eu abri um pacotinho de salgadinho, ele não entende se era o produto. Ele só me pede aquilo. Se eu não consumo aquilo, a minha ansiedade grita e eu me desestabilizo, porque a gente está falando ali de uma ausência de algo químico que o cérebro está me pedindo. Ou seja, né, a gente está vivendo abstinência, então ele está gritando. Se eu abro o pacotinho como, eu sacio isso, mas eu causo outros tantos problemas. A gente está vivendo a epidemia hoje do quê? Da obesidade, do câncer, a gente está vivendo a epidemia da diabetes de uma forma violenta,
Outro dia eu vi um estudo falando que daqui 10 anos, a gente começar a construir hospitais hoje, a gente não vai ter hospital suficiente para o tanto de diabetes. Então, a gente está falando de alimentação. 80% das pessoas têm algum grau de doença metabólica. 10% tem diabetes, mas os outros 70%, digamos assim, pegando um total de 100%, tem alguma coisa metabólica. Então, a doença atual da humanidade, que antigamente foi o câncer, no início, não existia câncer, começou a aparecer um monte de câncer, né? Hoje, a doença da atualidade é a doença metabólica, que inclui uma série de coisas. A gente está falando de obesidade, é uma coisa, mas tem várias outras que secundariamente trazem problemas e limitações clínicas e repercussões, inclusive em outras doenças, né? Por exemplo, sei lá, doença autoimune tem uma relação direta com doença metabólica, por exemplo, né? Mas esse talvez seja a epidemia de doença metabólica atualmente no mundo todo, não é só aqui no Brasil, né? É o principal problema de saúde pública, digamos assim, do mundo. Né? Exatamente. Física. Exato. Se a gente... Porque tem a depressão até 2030, segundo a OMS, vai ser a doença mais comum. Pois Até 2030, daqui a pouco. Mas é que não tem Não, nenhuma... É exatamente uma Isso, coisa tá tudo diretamente relacionada com a outra. Tudo relacionado. Exatamente. Por exemplo, o nosso principal órgão produtor de serotonina, que é o neurotransmissor, é claro que tem os receptores, tem o quanto vai estimular isso, né, para fazer a serotonina ser ativa ou não, mas o principal órgão produtor, 90% da nossa serotonina é produzido no nosso intestino. Então, ter saúde da nossa microbiota intestinal significa poder tratar o nosso cérebro. Tem um livro maravilhoso aqui de uma psiquiatra americana, eu vou inclusive achar aqui o nome exato dela, porque eu quero o sobrenome dela. E que ela cita uma série de artigos no livro inteirinho, eu tenho o livro aqui, que ela fala sobre seu cérebro bem alimentado. Doutora Uma Naido, né, uma japonesa. Então, é psiquiatra, nutricionista e cozinheira. Tudo junto na mesma coisa. Como perfeito. Então, ela é muito legal. O livro é fantástico, muito interessante. Então, e ela fala exatamente disso que a Vivi estava falando, que hoje o principal problema da humanidade, que é a doença psíquica, tem uma relação direta com a doença intestinal, ou seja, com o problema que eu falei antes da doença metabólica básica. Mas além disso, a doença, o adoecimento, como a depressão, altera o apetite, né? A Altera compulsão. Tudo. Demais. Leva à compulsão, leva até ou a compulsão ou a abstinência, né? A anorexia, por exemplo. Não tem como existir saúde plena sem existir uma saúde mental adequada. Então, assim, não existe como uma pessoa estar equilibrada ou feliz, ou o nome que queira dar para um equilíbrio dinâmico, a vida não é uma coisa estática, é dinâmica, sem existir um equilíbrio psíquico mínimo. Exato. Por mais que existam, ninguém fica sempre alegre, ninguém fica sempre triste. Isso não é natural. A gente tem períodos que está mais alegre, tem períodos que está mais triste. Mas quando essa alegria é exagerada, ou quando essa tristeza, como a Vivian falou, é uma coisa depressiva, em que todas as células do meu corpo estão depressivas, a minha interação com o mundo já é uma interação distorcida. Né? E o físico anuncia, né? Eu falo muito para os pacientes isso. Tô com dor de cabeça todo dia. Aí você chega no médico, o médico vai te investigar, ele descobre que você está com uma alimentação ruim. Aí você pensa assim, tá, meu corpo físico apresentou a dor de cabeça. O médico aponta que é uma escolha, ou seja, vai para a área mental. Eu estou escolhendo mal o que estou comendo. Aí sai do campo mental. Por que eu estou escolhendo mal? Porque no emocional tá cheio de furinho ali que eu não tapei. Então, as minhas escolhas estão ruins porque o meu emocional está péssimo. Então, é toda uma corrente, né? O corpo rede. físico é uma rede. E ainda você está falando de um médico que é exceção. Porque o médico comum, o médico que a gente vai achar em toda esquina, é o médico que vai dar um remédio para você ficar quietinho com aquela dor. Perfeito. E é Porque mais também do que estamos isso. falando- Não vai cuidar, porque a sociedade ela vive
ela é dedicada à doença, não é à saúde, né? Se for para promover a saúde, a gente vai ensinar a comprar, ensinar a fazer feira, ensinar a cozinhar. Não é interesse da indústria. Não é interesse da indústria, e o médico já está nessa roda, nessa engrenagem há muito tempo, falando, bom, chegou com dor de cabeça, chegou com dor de barriga, chegou com, sei lá, qualquer coisa, disenteria, tal. Esse é o remédio, esse é o remédio, esse é o remédio. Não volta mais aqui. Exato. Não, esse que vai pegar a história da pessoa e pregressa e o que a gente vai fazer. Ele é a exceção. E para agravar isso que tu tá falando, Vivi, ainda tem o problema que os médicos não têm nada na sua formação sobre nutrição, sobre efeitos, por exemplo, da microbiota intestinal, que é o trabalho dessa psiquiatra maravilhosa aqui, na repercussão do funcionamento do cérebro e sobre as diversas repercussão no equilíbrio dinâmico sempre do nosso sistema imunológico. Então o médico não sabe isso porque ele nem teve na formação isso. Então o óbvio só é óbvio para o olho preparado. O médico não está preparado porque a academia, as faculdades de medicina não preparam o médico para uma coisa muito básica, ou seja, para a maior epidemia que existe hoje, que é a doença metabólica. Tratam a epidemia com medicação, tratando diabetes, intolerância à glicose, enfim, os problemas clínicos. Mas, infelizmente, isso que a gente está falando aqui de uma coisa um pouco além do cara saber investigar já qual é a alimentação. Esse um pouquinho além já é raríssimo. Já não existe, infelizmente não existe. Verdade. E é triste, né? Eu vim caminhando aqui hoje, assim, e reparando, a gente já vive esse deserto aí nutricional de achar coisas saudáveis de uma forma... Você vê, a gente está numa capital muito grande, mas já tem um deserto nutricional acontecendo. Você vê um monte de lojinha demais. Você vê lojinha com pacotinhos, com produtos. Açúcar, farinha, industrializado. Então é muito triste. Aí a gente pensa, nossa, mas para resolver isso é tão fácil. Vamos voltar para as origens, vamos lá, comer natural e tal. E não é fácil, porque a gente também está falando do modo de preparo, de onde eu peguei isso, né? Quem está colhendo e plantando isso. Então, é profundo demais, né? E uma coisa que a gente sempre escuta quando fala de alimentação, acho que você deve ouvir muito, ainda mais atendendo quem você atende, mas para o açúcar, para a farinha, o que eu vou comer? Tem gente que fala isso. O que sobra. O que eu vou comer no café da manhã? Se não vai ter leite, não vai ter pão. E tem amigas, lógico que eu não vou falar isso para uma pessoa que está pedindo uma orientação no âmbito profissional, vou ficar mais neutra, mas quando uma amiga me pede, eu falo, olha quanta coisa eu como sem comer farinha, açúcar e leite, por exemplo. E as pessoas têm muito essa coisa de ficarem perdidas quando tem que cortar o industrializado. O que eu vou comer, o que mais vai sobrar? Você deve ver muito isso, demais, né? Demais. E não... Eu fiz, antes de falar isso aí, exatamente sobre isso que a Vivi está falando, as pessoas acham que a gente não vai comer nada. Eu falo para os pacientes aqui, eu fiz 30 dias de jejum de 24 horas todos os dias, sem comer farinha e açúcar, sem comer leite e álcool, sem comer ovos, o que é uma coisa muito difícil, porque normalmente a pessoa que está nesse negócio quer uma coisa proteica é ovo, e sem comer carne. Então, assim, e a dieta foi muito bem, comendo batata doce, não passa fome, inhame, carboidratos complexos que são bons, a abobrinha, então berinjela, tinha todos os dias na mesa, variados e com temperos diferentes e tal. Não passei dificuldade, não passei fome. Foi shimeji e ovo, né? Era um dia shimeji, outro ovo. Não, mas ovo não comi. Ovo não? Ovo não. Foi só shimeji nessa época? Não, mas não tinha shimeji todo dia também. Não. Então mas assim... Mas não foi essa dificuldade que até ele imaginava, né? Não, eu achei que ia ser muito pior, né? Eu nunca tinha feito um jejum de 24 horas. Então, só para dar uma experiência própria, que eu falo para os pacientes, mas doutor, eu vou comer o que se eu comer farinha e açúcar? Não, mas espera aí, tem outras opções, né? Dá para comer muitas outras coisas proteicas, e no café da manhã dá para comer ovo, e dá para comer outras alternativas que não seja leite e pão, né? Eu brinco também, é a vez dos nutrólogos, porque tem algumas pacientes que estão fazendo junto acompanhamento comigo com o nutrólogo, e é muito rico que vem de informação para ele comer ali semanal, sabe? Então essas misturas que a gente às vezes não pensa, que dá para fazer, e pensar em alimentos que a gente nem tem ali como possibilidade no nosso dia a dia, a gente incluir. Então acho que é um momento aí da gente voltar mesmo. Às vezes eu pergunto muito assim, qual a tua memória preferida de alimento quando você pensa em infância? E aí se pergunta para a nossa geração,
talvez ainda seja produto. Acho que a nossa geração aqui ainda vai ser produto. Mas às vezes eu falo para fazer um treino mesmo. Pergunta para tua avó, para tua, sabe, bisavó, qual era o produto, o que ela comia que ela tem saudade de infância. E aí você chega lá na coisa mesmo da árvore, no quintal, a gente sentava e a gente... Então é isso, a gente precisa voltar para isso. E é um desafio. No que a gente está vivendo hoje, no modelo que a gente está vivendo hoje é um desafio, porque a indústria também já entendeu esse público, né? A gente vive muito rápido, a gente vive uma urgência. Então esses produtos facilitam a vida de uma forma inexplicável, mas prejudicam a nossa saúde também de uma forma inexplicável. É tremendo. E você sente ainda muita resistência das pessoas? Porque hoje a informação está chegando para quem quer e para quem não quer. Se você procura ou não, vai chegar essa informação sobre nutrição, sobre saúde, sobre alimentação mais consciente. E mesmo assim, ainda tem pessoas que debocham disso até, né? Que fazem graça, que como assim, o que a gente vai comer, ou o que... Como assim não comer carne? O que o homem das cavernas comia? Tem gente que fala esse tipo de coisa. O homem da caverna comia uma vez por semana. Como é que você vai se comparar com a gente que tem comida na mesa 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, né? E ainda tem muita resistência, você... Eu acho que eu ainda sinto bastante assim? Resistência, Vivian, mas... Acho que até uma coisa que talvez prejudique um pouco. Eu também percebo que como a gente está nessa área de vídeo, a gente vê tudo muito rápido... Às vezes chega em terapia querendo uma resposta também muito rápida. Então, tem uma resistência, quebrei a resistência, fui buscar, mas vai demorar tanto assim, né? Aí às vezes passou 4 anos ali para chegar naquele peso, quer perder em 1 mês, ou quer mudar a vida emocional também de forma muito rápida e não tem esse imediatismo, né? Tem o nosso processo. A pessoa que montou o vídeo, eu falo, ela passou pelo processo dela, ela montou em 1 minuto toda uma trajetória que talvez ela levou mais de 1 ano para chegar naquilo. Então eu percebo que tem uma resistência talvez até menor, tem uma busca, mas tem uma ilusão do que a gente tem assistido e acompanhado dessa agilidade, que é tudo muito para ontem, né? Eu trabalho muito com adolescente ainda mais, eles vivem ali querendo tudo que aconteça de forma muito mágica, mas até pacientes mais velhos também, eu vejo essa necessidade de querer que seja para ontem e a gente se atropela porque não acontece e a gente desiste. O que estimula a gente? A gente vê resultado. E às vezes esse resultado demora mesmo. Então, por isso que é tratar muito mais a mente, né? Eu falo que a gente é livre para escolher, então por isso que a gente precisa fazer boas escolhas. E principalmente quando a gente pensa em dieta, que tem uma resposta muito rápida, mas dieta não é aprender a comer, né? Você soluciona um problema ali imediato e depois você tem um retorno de peso, que aí também é muito preocupante, às vezes até uma compulsão alimentar, é uma coisa muito mais grave. Um bloqueio também que acontece, vejo pelo menos, é que as pessoas têm uma relação afetiva com a comida. E aí, se vem da casa da avó, que comia lasanha todo domingo, por exemplo, que é muito comum na nossa geração, dificilmente não tinha alguém que comia macarronada, ou um churrasco como ele, ou uma lasanha imensa todo domingo. Para a pessoa, na verdade, desapegar desse símbolo do afeto na comida, entender que pode fazer escolhas melhores e isso não vai fazer aquilo pior, não vai fazer com que aquilo tenha sido errado, ou mal intencionado. São só escolhas que a gente, com o conhecimento que tem hoje, pode melhorar, mas a afetividade deixa aquilo muito preso, né? Muito forte. E a gente pensar também que exceção foge à regra mesmo. Eu como bem todos os dias e hoje se eu fui, né, eu tô, por exemplo, esses dias na casa da minha mãe, comendo comidinha de mãe, que eu sinto saudade, mas essa é a minha exceção, eu não preciso fazer disso a minha regra. E se tá na exceção também tá tudo bem, a gente precisa desse calor, né? Tanto que quando eu falo para as pacientes, a gente tá comendo bem, mas não precisa ser ruim. A gente tem uma visão de alimentos no pedestal, alimento que é ruim, a gente precisa desconstruir isso. Eu posso preparar um alimento que é saudável e muito saboroso, né? Que eu vou salivar de comer. A gente tem sempre uma ideia de que não, se é uma reeducação alimentar, não tem prazer, não tem... Tem que ser desagradável. Precisa ser pode ter prazer nisso também, né? Então eu percebo muito isso, que às vezes é meio radical o pensamento de que não posso ir pra nada que seja emocional e pode, que se isso for a sua exceção. Às vezes no pós-operatório eu oriento muito, porque elas ficam, mas eu não posso. Você pode tudo, você tem que pensar se isso vai ser bom pra você. E mais do que isso, pensar se isso é a sua exceção. Você tá todos os dias certinho, regrada, sabe? E certinho, quando eu digo, não é na dieta, é comendo alimentos saudáveis. Então, tudo bem, a gente está na exceção e acho que não vai ter tanto problema. E eu acho que o grande segredo está aí, as pessoas atribuem a um terror, assim, isso de demonizar uns alimentos e o outro, só esse que pode. Triste. Não é para todos os dias, para sempre, nunca mais você vai olhar para uma batata frita. Não, é que batata frita, escolhe comer uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, mas na sua rotina, as opções são muitas. Eu até estava falando com uma amiga dessas que me falou, mas eu não vou comer pão de manhã?
apavorada. Eu falei, Eu amo cara, pão. entra no mercado, na parte do hortifruti, e vê quanta coisa tem lá sem farinha. Escolhe qualquer coisa. Tem muitas. Até o ovo fica lá no hortifruti. E olha quanta coisa tem lá pro seu café da manhã. Aí eu falo, nossa, é mesmo, é uma parte tão grande do mercado e a gente pensa que se não comer farinha não tem mais nada. E eu vejo essa resistência demais. A principal é o pão, né? A principal é o pão. A farinha pega de um jeito, né? É. E o pão também, eu não sei, talvez ele tenha muito essa memória de família, né? Eu, por exemplo, eu lembro que era lei, assim, na minha mãe, de se acordar e ter o pãozinho. Pão quentinho. Eu acho que ele tem o coisinho do cheiro, é muito atraente. Leite também, é super difícil das pessoas desapegarem Exato. do leite, né? Também pela questão de tomar leite desde pequeno. Sim, E tem as alternativas hoje também, né? Sim. E você já tem trabalhado muito para isso, ainda bem, dá pra gente ir substituindo aí, pensando em outros Você sabe que o caminhos. nosso filho, com 4 anos, nunca tomou leite sem ser o meu. Nenhum. Que bom isso. Que E, bom. por outro leite lado- é tão alérgico. Não, ele não é alérgico. Não tem nada. Ele não tomou. Ele A gente nunca nunca ofereceu. Tomou, a gente nunca ofereceu. Aí tá tudo bem. Ele parou com 2 anos de mamar, de ser amamentado no seio. E aí, como ele tinha uma necessidade de sugar à noite, eu colocava uma mamadeira de água. Aí ele mamava um pouquinho a água e bebia. E assim ficou sem. E vai até hoje com a mamadeira. E sabe que o negócio da Porque mamadeira... ele acordava de desidratação. A gente percebia que quando estava mais calor ele suava. E aí acordava à noite e queria mamar. Então eu fui e falei, Marco, vamos dar água. Perfeito. Vamos colocar uma mamadeira de água ali do lado da cama dele. Ele hoje já acorda, pega água sozinho, toma e volta a dormir. Perfeito. Maravilhoso. E tu vê como essas coisas dos hábitos, né? Eu tenho um primo meu, o Gordo GG, o Jerônimo, é meu primo, a gente teve, entre os primos, são muitos primos, né? A gente teve uma convivência muito grande nessa infância até os 7 anos, até ir pro colégio. E eu me lembro, assim, muito, assim, do Gordo GG com, sei lá, 5 anos, já gordinho, né? Com uma mamadeira enorme, tomando leite. 5 anos é um litrão, né? Não, com um rasgo no bico da mamadeira, porque ele Não, queria ia que passar fosse... muito pouquinho. Não. Com 1 quilo de Nescau, que é um negócio puro açúcar, né? E leite tomando. Então, é muito difícil essas memórias da infância, que, de certa forma, já sabia que aquilo era uma distorção, porque naquela época já se via que aquela coisa era uma Sim. cauda, né? Sim. E eu não tinha esse hábito em casa e ele tomava uma mamadeira, imagina uma criança gigante, né? Tomando uma mamadeira com um buraco no negócio. Não tem nem muito cabimento, né? Mas eu me lembro dessa cena. E claro, depois acabou ficando um pouco obeso e tal. Claro, fez claro. bariátrica, hoje está melhor. Sim. Mas essa trajetória da alimentação com a infância, isso que a Vivi estava falando, da mamadeira na infância, né? E da dificuldade depois. E das ramificações que nascem disso, né? A gente está falando de uma mamadeirinha inocente, cheia de açúcar e leite, mas que depois acaba alterando um pouco o paladar dessa pessoa. E depois eu me lembro já a gente adulto, sei lá, com 20 anos, o GG tomando leite condensado, assim, que era o substituto na lata, sabe? Então, assim, claro, obviamente que aquilo ali, no fundo, era uma madeira de Nescau por Claro, açúcar claro. que ele estava buscando, né? Mas era uma coisa, quem olha de fora, o cara tomando um leite, uma leite moça na latinha, é um exagero. Mas o que eu quero falar é que essas árvores que parecem que nascem do nada, tem uma sementinha lá na infância que foi colocada e que germinou, né? Não é do Então, nada. Não, exatamente. Eu E repito. sempre tem um conteúdo emocional, que é isso que a gente está conversando aqui. Né? Por isso eu repito sempre a frase que tudo é infância e o resto é a nossa memória. Essa é a memória, Tem né? uma frase que é: a infância é um chão sobre o qual pisamos o resto da vida. Que eu amo, eu de acho. uma escritora. E quer dizer praticamente a mesma Exatamente a mesma coisa. coisa. E legal isso que o doutor está falando, me deu um gancho que a gente não pode, acho que, deixar de falar de que momento que a gente está vivendo de distorção de imagem do nosso corpo também, né? Também. Que é muito grave. Sim. Né? E o que eu tento trabalhar muito com as pacientes é justamente que eu tenho uma percepção que, assim, tudo bem que a gente queira mudar algo no nosso corpo, mas se comparando com a gente mesmo, né? Meu corpo, qual é a estrutura dele, o que eu posso melhorar, com o que eu não me sinto confortável, mas não espelhando no que o outro tem para que eu me sinta melhor com aquilo, porque aquilo funcionou para aquela pessoa.
A gente vive essa distorção, que eu acho que também é um tema que rende assunto até, porque é muito grave. Porque aquilo vira referência. Como as pessoas consomem a internet dessa forma hoje, as referências não são reais. E aí fica aquela referência irreal, inatingível. Nem aquela pessoa que está ali aparecendo é daquele jeito que parece. Exatamente. Ela está editada, está com filtro, e nem ela é daquele jeito. Imagina a gente que é totalmente diferente, né? Uma pessoa completamente diferente daquela lá que ela está assistindo, quer virar aquilo ali, que nem aquela ali é de verdade. Olha que loucura. As referências são, na verdade, não são de verdade, né? E a gente nisso vai se perdendo, né? Vai perdendo a mão do que fazer e excede bastante. Então, acho que nisso a importância de um bom cirurgião, que vai até orientar, né? O que é possível dentro da tua estrutura, dentro do corpo que você apresenta hoje. A gente aprender a ter um olhar com mais amor para o nosso corpo, para que a gente não fique nessa distorção de buscar no outro uma imagem que não vai ser nossa. Nunca vai ser nossa, né? Na verdade, em vez de se melhorar, né? De ser uma melhor versão de si, é fugir de si. É fugir do que eu sou, não quero mais ser isso. Triste. E não é aí, né? Triste. Esse é perigoso. É se abandonar, né? Para tentar viver um pouco do outro que você também não alcança. E quando eu pergunto o motivo por fazer a cirurgia, fala, minha amiga fez e ficou com um seio tão lindo, por exemplo, e eu já digo, né, o seio da sua amiga não é o seu seio, não parece com o seu, não tem a mesma estrutura, vocês são diferentes, estrutura óssea, tudo muda. Então vamos buscar uma referência em você, o que você não gosta no seu? Então a gente trabalhar isso mesmo, esse olhar, né, esse olhar pra gente, para que a mudança aconteça a partir de quem a gente é. E é um exercício difícil, porque a gente vive rodeado dessa informação de imagem, quer dizer, a gente tem um padrão de corpo hoje que a gente entende como um corpo bonito e perfeito. Esse padrão foi construído, então, né? Por que aquele é perfeito e não o meu? Essa construção é o que a gente está vendo, assistindo e sendo inserido. Então, é difícil também fazer essa alteração na mentalidade, na cabeça de um paciente que você está trabalhando. Tão difícil quanto a alimentação é você mudar essa questão da imagem do corpo. Sair desse padrão que foi empurrado pra gente, né? A gente nasceu com isso, todo mundo falando que isso é bonito, isso não é. Então, se eu for assim, eu não vou ser bonita. E eu vou fazer qualquer coisa pra ser. E às vezes fazem qualquer coisa mesmo. Né? Isso já acontecendo ali com a própria mãe, às vezes controlando a alimentação, né? Com preconceitos ali de corpo e passando isso pra filha. Com as próprias paranoias. E com as próprias paranoias. A mãe com aquelas suas paranoias e a criança assistindo aquilo. A mãe não gostando de si, se cobrindo e reclamando da barriga e reclamando da própria imagem. A gente vê mães, às vezes, que eu, como fotógrafa de família, já fotografei muitas famílias em que a mãe falava que roupa que ela não podia usar para foto, a criança, né? Ou ela mesma, não, essa eu não posso usar. Não tira foto minha daqui, porque aqui meu braço não fica bom. E eu entendo tudo isso, mas a criança também está assistindo aquilo. E aí tá formando uma opinião e um jeito de se enxergar a partir daquilo ali. Absorvendo aquilo, Então esse é um tema muito sério também, que eu acho que é relevante da gente questionar, da gente pensar. Esse é um assunto muito longo. É muito Haja podcast, mas tem assunto sobre esse tema. Tá, mas voltando um pouco sobre a Sui, assim, tu falaste um pouco da tua rotina. Tu tinha me contado aí que tá atendendo mais ou menos uns 35 pacientes por semana. Né? 35 pacientes de 1 hora, eu estou calculando aqui, tá? Eu vou fazer uma conta. Tu dá um suporte para os nossos pacientes também das necessidades, né? Digamos, assim, relevantes e demandantes, né? Que existem mais ou menos, dependendo de cada paciente. Tem pacientes que têm demandas maiores. Sim. E a gente, então, encaminha e tu acaba, claro, dando suporte para isso também. Então, pelo que eu estou calculando aqui por cima, tu tem tido uma rotina, né? Com esse atendimento, ainda tem que comer, dormir, e me parece que tá sendo, claro, uma oportunidade legal aí, né? De crescimento, de aprendizado profissional. Mas como é que tu tá, assim, organizando ou levando a vida conjugal, matrimonial, profissional, familiar, social e isso tudo, né? Porque tá sendo, digamos assim, entendo como uma oportunidade, né, de crescimento profissional muito legal, mas parece que bastante... eu tô sendo bastante cobrada, inclusive, por mais presença, né? Eu tô em falta, mas eu fiz sentei com a família mesmo, eu tenho um sonho de viver um ano sabático, de viver um momento
talvez fazendo do mundo meu quintal, sabe? Explorando lugares e viver um ano sabático mesmo. E para esse projeto acontecer, eu realmente preciso trabalhar bastante. Tem um momento de trabalhar, e agora, exato. Né? E aí, claro, com os meninos já grandes, e aí eles demandam um pouco, mas ainda querem bastante atenção, mas demanda diferente. O Thomas hoje está com 13 e o Iago está com 16. Eles entenderam, eu sentei com a família para dizer, olha, vai ser este ano desta forma, porque realmente eu chego muito tarde, saio muito cedo, encontro eles, a gente vive no mesmo ambiente, né? Então, escolar, casa e trabalho é tudo no mesmo ambiente, a gente vive dentro de um colégio. Então, tem essa facilidade da gente se encontrar para almoço, tem essa facilidade de, em 2 minutos, eu falar, tô sem paciente, tô aqui na clínica, vem aqui, ele consegue lá, o paciente faltou, e consegue lá a gente ficar um pouquinho junto, ou ter uma horinha de conversa porque teve um furo. Então, a gente tem essa possibilidade hoje que facilita muito nossa vida. Mas é um baque, é difícil para a família, porque eles querem presença, né? E quando eu chego sempre muito cansada até para dar essa atenção, eu não consigo. Então, eu entreguei os pontos mesmo que eu não ia conseguir, mas que eles precisavam entender que eu tinha um projeto de vida, que era viver esse ano sabático, que eu busco isso, eu queria tentar fazer isso até os 45 anos. Então, eu não sei se vai ser possível, porque esse ano a gente focou muito em trabalhar. A gente também vem de um casamento relativamente novo, que a gente também estava organizando muito a estrutura ali, de ter se juntado, reforma em casa, essas coisas, e foi necessário. Mas não é o meu projeto para o ano que vem. Então, hoje eu concilio aluno de segunda a quinta e os pacientes que eu atendo, e a clínica de sexta geralmente é o meu foco maior de sexta, ou algumas manhãs que eu também pego. Mas já é muito puxado. Então, o que eu tenho pensado ano que vem? Organizar isso de outra forma para que eu possa estar mais próximo da família. Porque eles aguentaram um ano meio que empurrado por mim, aguentaram, mas eu também não quero estender muito isso. Sim. Então, eu tenho outros projetos para que eu não consiga me perder do foco que eu quero financeiro para viver esse ano sabático, mas que eu possa trabalhar um pouquinho menos, porque realmente foi muito puxado, eu fui cobrada e com razão, e prometi já que eu vou dar mais presença, vou estar mais pertinho. Nós guardamos em casa a sexta-feira, e por a gente guardar a sexta-feira a partir do pôr do sol, por uma questão religiosa, a gente se reúne sexta-feira sempre que vai dar o pôr do sol para a gente ter uma troca ali, não só uma troca espiritual, mas uma troca em família. Então, eles esperam muito por esse momento, porque aí não tem paciente nenhum e eu não vou colocar desse momento. E a gente vive aquele momento, e é um momento muito gostoso. Sexta-feira passada a gente viveu um momento incrível de troca, de contar histórias nesse sentido mais espiritual, e enriquece muito a gente como família. E a gente prepara o que a gente vai comer antes do pôr do sol, e a gente assiste o pôr do sol. Então, é um momento muito gostoso, que eu acho que me tira também do que foi a semana, sabe? É um dia muito desejado, assim, por mim e pela família. Então, eles falam, às vezes eles querem falar alguma coisa, eu falo, pode ser na sexta, no pôr do sol, porque é o momento que a gente vai ter juntos para trocar. Exato, vira um ritual ali em família. E que tem sido uma válvula de escape também para mim, né? Eu acho que o espiritual me organiza demais. Organiza todo mundo. Não, o vínculo, né? O vínculo familiar. Porque quando se perde, tá todo mundo correndo, ninguém tem tempo de se olhar, agita muito, fica todo mundo desorganizado, na verdade. Sim. Aquela desorganização de não arrumar tempo para olhar para o outro, deixa todo mundo desorganizado. E como a gente muda, né? Porque eu tô morando hoje no interior de Goiás, mas quando eu vim de São Paulo, fui de São Paulo para Goiás, quando ele falava da gente guardar a sexta-feira, era um desespero para mim, porque eu falava assim, Gina, sexta-noite, momento que eu organizo tudo, que eu sento para trabalhar, e no sábado, né? Ele falou, não, assim, desacelera, a sexta vai ser o momento pra gente viver. E eu tinha muita raiva, eu lembro. Até que eu comecei a entender o benefício disso, foi muito prazeroso. Hoje eu falo que eu não troco por nada, eu anseio por esse dia. Então, como a gente muda também, né? A gente estava falando aqui no início, como São Paulo faz a gente correr atrás do rabo, assim, a gente trabalha e gasta e consome, e aí você vai pro interior, para um outro momento, e você também consegue olhar para a vida de outra forma. Apesar de ainda trabalhar muito estando no interior, eu tenho um consumo muito menor, né? Eu estou inserida em pouco consumo, e isso também agrega demais. Já te aproximou do seu ano sabático. Bastante. Porque se fosse em São Paulo ia ficar um pouco mais longe. Sim, né? e se for ainda o ano sabático naquelas casas, carro, como que é o nome que me Motorhome, perfeito. Então fala um pouquinho. Ser instagramável. É só uma viagem para ir sem Instagram. Não, mas dá sim, isso aí existem várias fábricas desses. Minha irmã, por exemplo, tá morando já fazem mais de 2 anos, né? Que sensacional. Ela tá na Bahia agora, né? Agora tá morando na Bahia. A gente nunca sabe onde ela tá. Ela mora literalmente, todo mundo, ninguém botou fé, achou que ela ia ficar 6 meses morando no motorhome e não ia pra frente. E foi. Há 2 anos morando no motorhome, adorando, mora no Brasil, porque ela mora... Os filhos foram embora? Nossa, mas acho que não demorou um mês. Isso aí foi muito bom. Mas conta um pouquinho, então, sobre esse projeto. Eu adoro saber de sonhos das pessoas. Eu acho que a alma da pessoa está no sonho dela. Sim. Se quer que brilhe mais a tua alma,
tem que ter um sonho maior. E esse teu projeto aí, né, de um ano sem... E é um ano? É um projeto de um ano? Um ano, 5 anos? Um ano sabático. Um ano. Tá. Então, como é que é esse projeto aí? O que tu já conversou? O que tu já pensou sobre esse... E quem que vai contigo nesse ano? A gente pensa só... viver isso como casal. Então, nós não estaríamos com os meninos. Até porque a gente projeta que os meninos vão estar vivendo um momento de faculdade. Não daria, né? Não seria possível. Então, penso muito, só eu e o Lu, sobre esse projeto. A gente conversa muito sobre isso. A gente pesquisa muitas coisas sobre isso. Como isso seria possível, né? Esse sonho é mais meu e eu implanto muito nele. Porque é mais meu. Ele acha... Imagina, será que isso vai dar certo e tal? Então, eu implanto muito esse sonho nele. Mas o desejo disso, acho que é porque eu comecei a trabalhar muito nova. Como eu contei para vocês, né, 17 que eu contei da história, mas antes disso eu já vinha de trabalho ali. E eu fui sentindo uma necessidade de viver uma experiência que fosse muito pessoal minha, assim. Consultório é uma coisa que consome muito o nosso emocional também. Você está ali ouvindo histórias de vidas que são muito duras. Você está lidando ali o tempo todo com a doença, né? Com o adoecimento emocional. Então, aumentou meu desejo de viver esse ano sabático no sentido de pensar em relaxar minha mente mesmo. E apesar de saber que eu vou chegar em lugares e vou querer aplicar muito do que eu sei e acolher pessoas, porque eu quero... A ideia é essa, conhecer... A gente chegar em lugares que a gente nem imagina e fazer amizades ali, levar aquelas pessoas para a vida, sabe? Para o coração. Então, a ideia é viver um ano desligada de tudo mesmo, né? Por isso que eu falei da rede social, que eu não sei se ela vai ser uma prioridade nesse trajeto que eu vou viver. Talvez até seja, porque talvez eu contribua com a vida de muita gente. No que eu vou estar vivendo ali. Mas a gente tem uma conexão muito legal como casal e eu acho que viver isso vai aproximar muito a gente também para uma história muito única, né? O Lu é solto, ele ama viver, ele ama sair da rotina, ele ama viver coisas diferentes, ele é um parceirão de viagem, a gente gosta muito de viajar, então por isso também brotou muito forte em mim. Então eu imagino muito isso, eu imagino no motorhome justamente porque eu acho que ele vai dar essa possibilidade de a gente parar em qualquer lugar. Flexibilidade. A flexibilidade de vivendo ali sem e tal. Criança, assim, nem almoça, sabe assim, toma café da manhã e passa o dia rodando e só para jantar e é prazeroso. Eu tinha um professor na faculdade que me falava muito de um projeto assim, não no motorhome, mas que ele ia parar um ano para conhecer. E eu lembro que no finzinho da faculdade ele veio se despedir de mim e falou, tô indo viver meu ano. E aquilo ficou no meu coração, sabe? Eu falei, dia talvez seja eu, né? Aquilo já nasceu talvez ali de ouvir aquele professor, Paulo, um querido. E ele, acho que está vivendo ainda esse sonho, porque eles acho que acabaram ficando até mais. Eles tinham um projeto de uma quantidade de países que eles queriam conhecer, que é diferente do meu sonho. Eu não estou pensando em país, eu não tenho o rumo na minha cabeça, eu não quero ter, né? Eu quero ir... Uma vez eu fiz uma viagem assim para Jericoacoara. Eu lembro que eu cheguei num lugar e falaram que tinha que agendar um carro que te levava para Jeri. Eu falei, não, eu quero ir ver o que vai acontecer lá, se eu vou conseguir uma carona, eu quero conhecer... E aí a coisa foi acontecendo e foi tão legal e divertido. Então eu penso muito nisso, de chegar e ir vivendo essa coisa assim, mais solta mesmo, e trazer uma experiência muito mais do humano, sabe? De conhecer pessoas, de trazer histórias dessas pessoas, de ver como eu vou ser acolhida onde eu chegar, de isso ficar para minha história mesmo. E você sente que, assim, na experiência da clínica, a gente vive muito a vida das outras pessoas, né? Não é só ouvir. A gente vive um pouco aquilo ali, a gente fica triste por ela, fica feliz por ela e tal. Vem o lado humano. E isso é uma coisa que nesse ano sabático você vai entrar muito em contato com você. Você vai se observar, vai ter muitas descobertas, assim. Ao longo da vida, eu acho que aquele momento que a gente fica parado, entre aspas, é o que a gente mais se conhece, né? Vai ser um talvez seja bem difícil, talvez, né? Não, porque mas assim, vai ser autoconhecimento com certeza, querendo ou não. Puro. Eu acho que pro casal também, né? Pra gente estar lidando ali. Eu fico lembrando da época da pandemia, que os casais tinham que ficar juntos e falava, você não tá entendendo o que é ficar junto 24 horas. A gente vai viver um pouco essa pandemia agora, só que é opcional, né? Verdade, de estar juntos, isolados, exatamente, de estar juntos. Vou fazer 42, tem um tempinho aí pela frente ainda pra gente alinhar coisas, mas tá no coração já, é um projeto que eu quero muito concluir. E os meninos já grandes, independentes, muito mais fácil, autônomos, vai ser super mais fácil colocar em prática. Ainda faremos um podcast contando como foi viver um ano. Legal. Nossa, vai ser bem interessante. Vai ser bom. Muito legal. Que legal. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque o assunto é muito, muito interessante, né? E pra gente que está vivendo o dia a dia aqui da plástica, do atendimento, da expectativa. Eu sempre falo, né, que
Felicidade é igual realidade menos expectativa. Se a expectativa é baixa, tá tudo sempre bem. Se a expectativa é altíssima, não tem um bem-estar nunca envolvido naquilo, porque a frustração tá rondando o tempo todo. Mas a gente está o dia todo aqui vivendo essa realidade da expectativa dos pacientes em relação à transformação física que eles vão ter. E a gente sabe que a maior transformação nunca é a física. A maior transformação que a plástica traz é um pequeno gatilho para a pessoa acreditar que ela pode ir em busca das coisas dela. Talvez um pequeno gatilho que possa acionar coisas do ponto de vista emocional e então ela possa conquistar as coisas ou ir atrás das coisas que ela gostaria. E a pergunta, que é uma pergunta de 3 horas aqui que eu fiz, é sobre como é atender esses pacientes com essa demanda emocional enorme, muitas vezes ferida, porque abriu um pontinho e ela acha porque abriu aquele pontinho vai ser a catástrofe do mundo e a gente sabe que aquilo vai cicatrizar e que a gente vai corrigir aquela pequena cicatriz, ou que a mama tá grande porque tá inchada e ela não consegue perceber que aquilo é naquele momento e que vai desinchar e que a mama vai ficar mais natural e que não vai ficar aquele negócio no pescoço como tá nesse momento, enfim. Sim. E, enfim, que a gente já sabe como vai ser, que a gente já tem uma visão diferente, mas que o paciente não consegue ainda, como é que eu vou dizer, enxergar isso. Enxergar para além do agora. Além do agora e mais do que isso, além da situação ruim que ele está vivendo naquele momento. Ruim porque abriu um pontinho, ruim porque tem uma expectativa que está sendo frustrada naquele momento. Como é atender essa demanda emocional gigantesca ou essa frustração dessa expectativa que não consegue ser atingida, né? Um desafio, né? Mas esse desafio eu geralmente faço de uma forma bem explicativa, assim. O corpo, e eu explico mesmo pro paciente desenhando. O corpo sofreu um trauma muito grande. No trauma, o corpo vai liberar cortisol, adrenalina, e vai liberar hormônios ali que vão te deixar com mais ansiedade, vão te deixar mais deprimida. É comum no pós-cirúrgico você ter a paciente mais deprimida, justamente porque o corpo está ali se defendendo do trauma que ele sofreu. Então, eu explico até meio que quimicamente para ele entender que é um processo, mas que a melhora vai acontecer dia após dia. Porque daí a gente volta para o papo do início do podcast, que a gente é imediato, principalmente para um resultado estético. Eu quero sair me sentindo linda. E a escolha pela cirurgia foi justamente pela pressa. Exato, eu quero viver diferente. E aí fazer com que ela segure a onda de entender que o processo dela vai levar um tempo é um desafio muito grande. Mas que com muita calma a gente consegue fazer ela entender que é uma percepção de tempo mesmo. Então é muito legal que você vai vendo que na primeira semana ela tem uma percepção que a gente brinca que é do arrependimento. Depois aquilo vai melhorando a percepção, porque as dores, os desconfortos vão melhorando ali no corpo e ela vai até já começando a ver ali algum resultado e tal. E é claro, cirurgia plástica, pode ter uma intercorrência ali no meio, e aí a gente vai ter que lidar de forma muito específica com cada caso, mas a gente pensar que lidar com essa ansiedade, que eu acho que aí é o trabalho maior de uma coisa que a gente quer muito urgente, é pensar que ela precisa amar o processo dela, né? A pessoa olhar para o processo dela com muito amor, ela já chegou até ali. Agora é aguardar um resultado final. Eu sempre falo, olha, o inchaço vai ser a última coisa. Esquece o inchaço agora, porque ele é o último a assumir do corpo. Porque elas falam, parece que eu tô maior do que quando eu entrei em cirurgia. E de fato, o corpo sofreu um trauma, quer se defender. Inclusive, eu uso muito para explicar do trauma que o corpo sofre, até quando a gente, às vezes as pacientes falam muito, não, porque eu tô guardando a calça que eu usava ali quando eu tinha tantos anos, tem 10 anos, e eu vou entrar nessa calça, e eu falo, olha, o que você está fazendo é estressar o corpo. Porque você olha para a calça, você não atingiu, aí você vai lá toda semana e tenta vestir, a calça não fecha, o corpo vai liberando cortisol, adrenalina, processo alimento diferente. Aí, ou seja, o seu corpo não responde aquilo porque você está estressada, você não perde peso. Ou seja, esqueçam, a gente tem que entender a nossa história. Hoje eu tenho um filho, eu tenho uma outra idade, eu não vou ter o corpo de 10 anos atrás. E tá tudo bem, porque aconteceu uma história na minha vida importante, né? De uma criança, de casamento, de uma barriga que esticou mais de 20 quilos numa gestação. Então, o meu processo foi esse. Então, entender que
devido ao meu processo, hoje eu não preciso da calça de 10 anos atrás. Posso comprar um modelo novo e não estressar meu corpo com aquilo, né? É só uma peça. A gente precisa desapegar também desses afetos que a gente cria com determinada roupa, acreditando que aquilo vai trazer pra gente uma sensação de conseguir entrar naquilo e aceitar o processo de hoje. Por isso que o maior desafio, eu acho que é realmente segurar essa ansiedade que acontece pós-cirurgia e fazer com que elas entendam que houve um processo cirúrgico bastante invasivo e que isso também o seu corpo responde de alguma forma. Mas que com paciência ela vai ver o resultado final e depois elas ficam extremamente gratas, né? Com e ainda que assistem. Eu acho que falta muito é que beleza é uma coisa que se fala muito no singular, mas é plural. São muitas belezas diferentes. E às vezes quando guarda a calça jeans, por exemplo, ela quer voltar para aquela mesma beleza de 10 anos atrás. E agora ela pode ter uma beleza diferente. É uma beleza, ainda é uma beleza e é diferente. E ela pode comprar uma calça mais bonita que aquela, para aquela beleza que ela tem hoje. E é isso que eu vejo que falta muito, essa noção de plural da beleza. Porque eu sou bonita de um jeito, você é do outro, a Sheila é do outro, o Marco é de outro jeito. E a gente não tem que ser bonito com a mesma roupa. Cada um vai ter o seu estilo, por exemplo. Exato, isso é muito legal. Eu fiz uma pergunta muito longa antes e agora eu vou fazer uma pergunta bastante curta. E sobre síndrome dismórfica? Mas consegui responder. Conseguiu? Perfeito. A síndrome dismórfica é essa distorção que a gente tem da nossa imagem, bastante grave. Tem casos, inclusive, que é necessário medicamento para esse transtorno. Claro, muita terapia, mas tem casos que a gente precisa encaminhar para tratamento medicamentoso. Então, ela é bastante grave. Porque ela é isso, ela é a distorção da imagem que a gente tem no espelho. Então, é importante você falar que é grave, porque gravíssimo. A desinformação da internet passa que todo mundo tem. Exatamente, não é assim. Porque é uma coisa que... Como que a gente sabe que tem e que é grave e que não é todo mundo que tem? Só um pouquinho, vou pedir para tu explicar um pouquinho o que é síndrome dismórfica. Já que a minha pergunta foi meio concisa. É que a distorção da imagem, só que a distorção da imagem no sentido de que me paralisa. Então eu deixo de ter o social, compreende? Então não é só que eu me acho feia e falo, ai meninas, estou me achando feia. Que hoje eu não vou, porque eu não consigo sair assim. Você entende? É tão grave que me paralisa. E então, assim, meu corpo não é digno de sair de casa. Exatamente. Fulano me chamou para sair, mas eu não tenho como ir porque eu não vou me sentir bem em determinada roupa. Então ela se bloqueia para relacionamento, para o social. Então é grave nesse sentido. Tem um bloqueio de vida social, a pessoa paralisa. E aí é um momento de, com certeza, entrar em terapia, tratar muito isso. O TCC é bem focado, né, nesses transtornos, ele pode ser muito positivo. E pensar também se não é o caso dessa paciente para o medicamento. Porque às vezes esse transtorno também vem aliado a outras patologias. Isso também é muito comum. Mas ele é grave porque ele te ausenta do que é social. Isso. É importante falar isso, porque muitas vezes a pessoa, só por selecionar demais a roupa, não posso, eu não quero mostrar aqui, eu não quero. Isso não é síndrome, não é transtorno, não é nada disso. Exatamente. E tem um dia que a gente tá mais inchada, a gente vai menstruar, a mulher. Tá tudo bem, o problema é a paralisação. Tem quando eu não faço que a gente se acha horrível e quer cortar o cabelo naquele dia, porque não dá pra ficar mais um dia com aquele cabelo. E assim, tava igual ontem, mas ontem eu tava bem, hoje eu quis cortar o cabelo, porque não, é diferente. E até essa overdose de assuntos sobre saúde mental na internet leva a isso, a desinformação da pessoa foi super importante. Se diagnosticar com TDAH, que todo mundo tem agora, né? 50% da população mundial tem TDAH, e transtorno dismórfico, síndrome dismórfica, que também muita gente acha que tem só porque tá gostando mais do corpo da blogueira do que do próprio corpo. Não, todo mundo gosta mais do corpo da blogueira. Só ela que não. Vende, na verdade, só a própria pessoa que não gosta tanto assim. Tá sempre todo mundo querendo mudar alguma coisa. É verdade, é verdade. Mas assim, muito surpreendente, porque você passa uma serenidade tão grande, uma segurança tão grande, como se você tivesse nascido falando desse assunto. Que legal, e você me fala que começou numa outra área totalmente diferente, que a sua infância foi muito, assim, de até um pouco de... são muitos filhos, é uma infância que você aprendeu ali com a sua mãe, isso eu achei incrível, porque muitas coisas vêm daí. As decisões que a gente toma com 40, com 50, com 60 anos foram influenciadas muito lá atrás pela nossa família. E a sua história é muito rica, né? De muitas coisas, e você continua. A coisa que eu mais vi você falar é: eu tinha um sonho, eu tenho um sonho, eu vou realizar um sonho.
eu vou fazer mais esse sonho. Então, várias fases da sua vida você tinha sonhos. Sim. Se atualizando. Não é que você desistiu de nenhum. Você foi atualizando os sonhos, realizando e fazendo mais. Isso foi super inspirador. E essa conversa que a gente tem com todas as pessoas que a gente faz são muito surpreendentes, porque a gente conhece as pessoas muito da superfície. Claro. E quando a gente ouve a história da infância, da vida, como começou e mudou a trajetória, porque todo mundo muda, né? E sem culpa, isso é muito importante, né? Mudar no momento oportuno e sem culpa de mudar, de recomeçar. Então, para mim, foi um prazer enorme saber da sua história. Que bom, eu fico feliz. Acho que as histórias são lindas, né? A vida é tão bonita e a gente pode viver tanta coisa legal e ressignificar tanta coisa. Talvez eu não tenha escolhido a psicologia e acho que eu escolhi, mas talvez ela tenha me encontrado aí no meio do caminho da vida e a gente foi um par perfeito aí. Porque realmente é um tema que eu me apaixonei muito, gosto muito, estudo muito e tenho buscado me aprimorar muito para ser eficiente na vida das pessoas que eu atendo, né? E eu sempre falo que legal se essa pessoa puder lembrar de mim de uma forma que transformou a vida dela de algum jeito, né? Sim. Então eu quero agradecer muito o convite, foi muito especial, fiquei nervosa porque eu não falo muito em público, mas foi muito gostoso estar aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais da tua história, mas mais do que isso, do teu carinho, né? Do teu cuidado com os pacientes absolutamente fragilizados que tem no pós-operatório aqui, né? E que tem que ter todo um tato, assim, e que tem vindo feedbacks muito legais e muito positivos de ti, né? De apoio, de quanto foi importante para o paciente. Então, te agradeço muito, porque nós somos uma equipe aqui, né? Tem um monte de gente, mas tu é uma peça bem importante nessa regulação, né? Desse momento de fragilidade extrema do paciente no pós-operatório. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.